Semana passada, no mundo da internet, rolou um buzz sobre a tatuagem da Bruna Marquezine, recente tatuagem, que ela fez com uma frase em inglês. E o mundo desabou aí na hora que ela postou isso online. Na verdade, o mundo não desabou, não foi o fim do mundo. Ela cometeu um pequeno erro numa escrita, né, na escrita, na hora de soletrar uma palavra em inglês nessa tatuagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo hoje, mas eu decidi, até por conta desse buzz, ir atrás do inglês da Bruna Marquezine pra gente trazer aqui nessa análise. Quem assiste os vídeos, se você assistiu os vídeos que eu posto aqui no canal, você sabe que eu gosto de trazer exemplos de brasileiros que falam inglês como segunda língua pra gente analisar e crescer junto com isso. Então eu analiso coisas boas, positivíssimas, e as coisas negativas pra gente também evitar e também entender por que todo mundo faz esses erros, porque eu sou examinadora dos exames orais de Cambridge. Então eu tô acostumada a analisar nesse ponto de vista, não é com ponto de vista destrutivo ou de crítica, mas realmente para a pessoa crescer, para você aprender com isso, eu aprender com isso, nesse ponto de vista de examinações, de entrevista de emprego, coisas que você também pode cometer erros aí mais pra frente. Então é muito difícil achar, eu não achei tão facilmente, exemplos da Bruna Marquezine falando inglês aqui no YouTube, mas o objetivo maior foi realmente ver a pronúncia dela. Ela tem um inglês muito bom, de maneira geral bem moderno, ela soa muito natural, dá pra ver que ela estudou bastante. Em um dos vídeos ela apresenta um prêmio numa gala, assim, numa apresentação mais formal, e ela tá lendo de um papel. Nesse papel, ela tá falando que a empresa ou a instituição da onde ela tá apresentando se tornou um líder no caminho de alguma coisa. Ela usa a frase MFAR has become a leader in the process of the cure for AIDS, for HIV. Então ela usa a frase, essa instituição se tornou um líder na busca pela cura da AIDS, do HIV. Ela pronuncia a palavra has come maravilhosamente, bem bonito assim mesmo, bem natural. Então ela fala MFAR has come, com a junção das palavras, você pode notar na hora que você for assistir o vídeo. E ela pronuncia a palavra cure de uma maneira super correta. Esse U, e o U em inglês é muito difícil da gente pronunciar, porque a gente tem a vontade de fazer U, né? E na hora que você usa a palavra cure, ela tem um som diferente, ela tem um som de U, né, de Y quase. E ela pronuncia maravilhosamente, ela chama alguém no palco e é uma pronúncia bem bacana, bem ensaiada, mas bem legal. Já na hora que ela tá num outro vídeo, fazendo um stories, ou acho que é um stories ou um snap, falando de uma photoshoot que ela vai treinar, né, que ela vai fazer ali em seguida, aí a gente já consegue sentir, como ela tá falando de uma maneira um pouco mais livre, um pouco mais solta em cima do inglês dela, mais espontânea, a gente sente bastante o S e o R dela, por ela ser carioca, isso acontece bastante, então a gente sente que ela não é realmente americana, não é nativa do inglês. Não existe um problema nisso, eu já falei disso quando eu falei do inglês da Gisele Bündchen, que mora nos Estados Unidos há não sei quanto tempo e ainda tem sotaque, mas é interessante você prestar atenção nesses vídeos para ver o que faz o nosso sotaque, o que é o sotaque brasileiro. Nesse mesmo vídeo dessa photoshoot, ela fala dessa sessão de fotos, maravilhosamente a pronúncia do photoshoot tá perfeita, não tem problema nenhum, mas na hora que ela fala hi everybody, esse everybody, ela quase que solta um everybody, quase que sai um D em vez de... Então esse finalzinho do hi everybody, a pronúncia não tá tão legal. Em termos de erros gramaticais, não tem nada, muito realmente tranquilo e muito seguro o inglês da Bruna Marquezine, o que me leva a achar interessante por que não tem tanta coisa dela na internet falando mais inglês. Acho que ela tem realmente às vezes objetivos de ter uma carreira lá fora ou de ter, né, esse mundo um pouco mais aberto para ela. Então acho que a gente vai ver bastante coisa dela falando inglês mais pra frente, mas também me levou a entender um pouco menos ou não entender tanto como que a tatuagem dela saiu com um erro de escrita tão sério assim. Pra quem não viu, a frase que apareceu na tatuagem da Bruna Marquezine era breathe, be grateful e be kind. Então a ideia seria respire, seja grato e seja bondoso, seja bom, né? O problema, pessoal, apareceu na palavra grateful, que tem um homófono, tem uma outra palavra que tem o mesmo som de grateful, que é a palavra great. Então, grateful
é grato ou grata, né? Quando você tem essa gratidão. E great, com outra escrita completamente diferente, é a palavra ótimo, a palavra fantástico. This is great. E aí, na hora de escrever grateful, ela misturou esse great de ótimo com o great de grateful. E não ficou bacana, não ficou legal. Não sei como ela resolveu isso. Eu sei que a foto acho que foi deletada. E até porque, né, não sei se foi também culpa dela ou do tatuador ou ela que não viu, não sei mesmo. Mas isso é um erro, pessoal, que acontece muito. E eu quis trazer realmente o inglês, essa análise do inglês dela e da tatuagem dela para você ver que acontece bastante. São sons iguais com escritas diferentes. Então esse é um momento que acontece bastante em português, em inglês. Em português a gente tem bem menos desses exemplos, mas em inglês isso acontece muito. A gente tem sempre que tentar treinar a fala do inglês junto com a escrita, porque na hora que você vai escrever, você vai ver essas diferenças. Você pode escrever grateful com G-R-E-A-T, e aí você vai fazer full, né, no final, e você vai fazer, peraí, isso aqui tá esquisito, tá estranho, porque eu já vi essa palavra, ela é diferente. Então, é uma coisa que acontece bastante com o brasileiro, porque a gente não tem isso tanto em português. Então, tem que escrever bastante, tem que ler muito, para ter essa entrada do vocabulário correto, do jeito que a gente escreve de uma maneira correta, para isso não acontecer, muito menos numa tatuagem, né? Se tá no papel, você apaga, se tá no e-mail, você deleta, mas na tatuagem fica muito mais difícil. Outra coisa que aconteceu, na hora que eu fui ver artigos sobre isso, muita gente corrigiu o grateful, achando que na tatuagem da Bruna Marquezine tinha faltado um L também. Tipo, grateful com 2 L's no final. Gente, isso não existe. Beautiful, grateful, sourceful, thoughtful, não é com 2 L's. Não, essas palavras não são com 2 L's. Dá uma vontade louca para nós colocarmos 2 L's por causa da palavra full, que é a palavra cheio, somente. O sufixo full para beautiful, grateful e etc. é sempre com um L só. Então, o único erro que aconteceu nessa palavra na tatuagem da Bruna Marquezine foi a escrita do great com o grateful. O L estava certinho, sem problemas, só faltou aquele comecinho mesmo. Não sei o que vai acontecer, mas achei bacana trazer essa conversa aqui. Assistam os vídeos da Bruna Marquezine falando inglês, me diz o que você achou nos comentários desse vídeo e compartilha com alguém que é fã da Bruna Marquezine ou que você queira dividir esse buzz que rolou na semana passada sobre a tatuagem dela. Espero que tenha sido útil and bye! Eu não vou comer o panetone. Peraí que eu tenho que